Eu queria começar agradecendo a presença aqui do Antônio Domingues Santos para fazer parte como apresentador desse webinar Cisnano, que faz parte aí de um projeto, né? Eu tenho como coordenador o professor White e a professora Maria Vitória, vice-coordenadora, e a ideia é a gente mobilizar esses conhecimentos voltado para a nanotecnologia com um olhar entre a academia e a indústria. Tá certo? Eu queria agradecer enormemente pela possibilidade de estar aqui, a oportunidade de estar aqui apresentando para nós os seus conhecimentos, suas habilidades aí tecnológicas na área de nanotecnologia, voltado aí para o mundo do diagnóstico, estava conversando aqui antes de começar a nossa live, tá certo? Então, obrigado, Antônio. Passo a palavra aqui para o Quite, para dar continuidade à apresentação do convidado. Boa noite a todos. Realmente é uma grande honra apresentar o professor Antônio Domingues dos Santos. Eu conheci o professor Antônio Domingues quando nós iniciamos, né, o nosso Cisnano, né, USP, o NAP, desculpe, o NAP de Ciências e Nanotecnologia, por volta de 2013, onde realmente a partir do qual nós nos tornamos realmente amigos aí, né? O professor Antônio, ele é especializado na área de magnetismo, né, principalmente, e mais recentemente ele começou a trabalhar nessa interface entre magnetismo e ótica, plasmons, fazendo realmente um trabalho extremamente interessante, muito sério, né? Onde pela primeira vez eu consegui ver, né, ao vivo, né, graças ao professor Antônio, o que seria um plasmon, né? Realmente é uma coisa que assim, é difícil de imaginar, né? Mas quando nós temos a oportunidade de ver ao vivo, realmente nós ficamos mais convencidos também, né? O professor Antônio Domingos Santos, ele é bacharel licenciado em Física, né, pela Universidade de São Paulo, fez também o mestrado e doutorado pela USP, e o pós-doutorado no laboratório Louis Neal, do CNRS, né, em Grenoble, e atualmente ele está como professor livre-docente e um dos pesquisadores principais do Cisnano USP, né? E como nós vimos né, pelo Dr. Raul, que é dono da CoreSync, né? Para que nós possamos desenvolver novas tecnologias, nós precisamos de pessoas ousadas, né? Mas também precisamos de pessoas com conhecimento técnico extremamente aprofundado, né, em fenômenos, né, que são importantes, então, para converter algum sinal, né, alguma coisa, alguma interação em um sinal elétrico, né? Esse é o caso que nós estamos tratando, né, onde o professor Antônio vai nos brindar, então, com uma apresentação mais voltada para essa área de plasmons, né, que realmente é uma área bastante excitante e que tem sido utilizada aí para desenvolver diversos tipos de sensores, principalmente sensores químicos, né? E químicos. Então, por favor, professor. Obrigado, Coach. Obrigado. Estão me ouvindo? Obrigado. Por favor. Bom, eu acho que a motivação dessa apresentação é mostrar, né, um pouco desse trabalho que foi feito há algum tempo atrás, né, pelo Fábio Lombardi. Desculpa, deixa eu colocar a apresentação. Acho que não está. Desculpa. Está visível agora? Está entrando ainda. Está visível a tela? Tá ok? É visível. Está ok. Uhum. Está ótimo. Está ótimo. Então, a ideia é mostrar, né, um trabalho que foi feito, foi o trabalho de doutorado do Fábio Lombardi Maximino, onde
foi feito um estudo dos plasmas de superfície a partir de uma técnica que eu vou apresentar, né, que acho que muitos conhecem, que é a microscopia óptica em campo próximo, né? Então, a gente usou isto para caracterizar o plasma de superfície em filmes de ouro, prata, né, em filmes de metais nobres. Acho que só dando um passinho atrás, né? A minha área é de magnetismo, a origem é magnetismo. E desde que comecei a trabalhar com filmes finos, eu comecei a usar a ótica como um método de caracterização magnética dos materiais magnéticos. Então, eu usava efeito magneto-óptico, né? Comecei a aprender a trabalhar com isso, trabalhei com efeitos magneto-ópticos, né, como forma de caracterização. No entanto, quando a gente vai para resoluções submicrométrica, a gente começa a ter limitações, né, nessa possibilidade, com a óptica clássica. Então, foi isso que gerou a ideia, né, a necessidade de ir para uma outra abordagem. E essa abordagem é a abordagem da óptica de campo próximo. Então, eu fiz isso com colaboradores, né, especialmente o professor Yves Rusch, que era do CNRS de Grenoble, do laboratório Louis Nel, né. Então, toda a base desse trabalho lá atrás, né, foi nessa colaboração, né, e esse aprendizado foi muito com ele. Ele era um engenheiro de óptica, né, da área de óptica, né, então muito do que foi feito, né, tem uma origem nessa colaboração. Isso é posterior já à colaboração, mas, né, a origem é essa, certamente. Então, esse uso de técnicas ópticas, né, já é antigo por mim, como técnica de caracterização magnética, de efeitos magneto-ópticos, né? Mas esse trabalho é uma tentativa de caminhar na direção da nanociência e nanotecnologia com estas técnicas, né? Foi a partir dessa necessidade que surgiu, né, a ideia de começar a usar os plasmas de superfície, que é com a ideia semelhante, tentar fazer algo parecido com o que é feito no caso do CERS, né, do Raman, né, que você consegue fazer uma amplificação de sinais, né? Então, foi aí que eu tive a preocupação de trabalhar com os plasmas de superfície. Então, foi assim que ela entrou na conversa. Mas todo esse trabalho, então, ele foi feito baseado, né, no uso da instrumentação, né, que é o Scanning Near Field Optical Microscope. Contexto histórico, né, dos plasmas de superfície, isso é bem conhecido, né? Eu acho que a gente tem o cálice de Licurgo, né, do século IV, aí, né, o imperador romano, que está no Museu Britânico, né, em Londres, e já é um cálice com nanotecnologia, né? Se você olha ele por luz refletida, ele é verde, mas com luz transmitida, ele é vermelho, né? Sabe-se que isso tem nanopartículas de ouro com tamanhos médios de 70 nanômetros, né, ali dentro do vidro, que dá esse efeito plasmônico, né? Do mesmo jeito que no século XIX, né, Faraday, né, já discutia a questão, né, da coloração de soluções, né, com a adesão com o acréscimo, né, de nanopartículas de ouro, né? Então, isso é conhecido. Do ponto de vista de plasma de superfície, a gente tem dois fenômenos principais, né, os localizados em nanoobjetos e os planares, né, em filmes finos, né? Se a gente olha para isto, né, a gente vê claramente aqui que está falando de objetos muito menores que o próprio comprimento de onda da luz utilizada, né? Então, você pode pensar, se esse objeto for muito pequeno, você pode pensar que o campo é razoavelmente homogêneo no objeto. Portanto, você pode olhar para esse objeto como se fosse um dipolo, pura e simplesmente, né, se ele for suficientemente pequeno. Isso é uma teoria que foi feita em 1908, pelo Gustave Mie, né? Já resolveu as equações de Maxwell e já resolveu o problema dos plasmas de superfície, desde que o objeto seja suficientemente pequeno, você possa pensar como um dipolo. Claro, quando esse negócio começa a crescer muito, você começa a ter quadrupolos, começa a ter multipolos e tudo se complica, né? Mas, essencialmente, o conceito é o mesmo, né? Quer dizer, é a oscilação coletiva dos elétrons que eu tenho no metal, né? Coerente e ordenada aqui dentro, e que gera essa quase partícula que é o plasma de superfície, né? Do mesmo jeito,
nos filmes finos, né, de metais nobres, que a gente consegue ter também ondas estacionárias, né, nessas estruturas planares, né, desde que a gente tenha interfaces, né, metal dielétrico. Então, são os dois casos que a gente tem, né, típicos, né? No caso do planar, né, que a gente tem tipicamente, então, é uma estrutura desse tipo, né? O campo eletromagnético da onda incidente, desde que esteja na polarização correta, que é a polarização que dá essa componente perpendicular à superfície, né, ou à interface. Isso significa que necessariamente você tem que trabalhar com a polarização P aqui, para que ele esteja nessa direção. A polarização S não vai gerar uma estrutura desse gênero, né? Então, necessariamente tem que ser uma polarização P. Isso gera uma estrutura de campos eletromagnéticos, que pode ser muito intenso, e com esses polos livres nas superfícies, né, gera também nas superfícies, na área externa ao metal, na área do dielétrico, campos eletromagnéticos que são bastante intensos. Né? Então, esses campos eletromagnéticos não são ondas propagativas, são ondas evanescentes, estacionárias nessa região, né, estáveis, né, que permanecem, então, nessa região. E a interação com esses campos evanescentes é que traz eventuais vantagens, né, que são utilizadas, então, nas diferentes tecnologias, né? Para que isso aconteça, isso é um processo ressonante, então uma série de coisas tem que acontecer, condições especiais, né? Com relação ao metal, é necessário, né, que esse metal, a permissividade do metal, tenha uma parte real que seja muito, muito negativa, e uma parte imaginária que seja nula, ou praticamente nula, ou muito baixa. Então, essas são as condições. E isso acontece com os metais nobres, né? No caso da prata, isso acontece praticamente todo visível e uma boa parte aqui do infravermelho também, o começo do infravermelho. No caso do ouro, né, é mais no vermelho e infravermelho. No caso do cobre, né, é um pouco menos pronunciado, mas é igualmente nessa região de transição vermelho e infravermelho, né? Então, é nessas condições que você tem uma condição do material para ele se comportar de forma plasmônica, né? Se você pega, por exemplo, o cobalto, um outro metal comum, né, que me interessa, né, magnético, não tem essas características. Então, a gente não vai conseguir ter um plasma, né, nessa faixa toda do visível, infravermelho próximo e ultravioleta próximo, não tem condições de gerar um plasma. Isso do ponto de vista da qualidade do material, da condição do material, né? Então, isso exige que a gente tenha materiais, né, com essas características especiais. Um dos motivos é que isso gera uma baixa dissipação. Então, se você tiver uma condição geométrica para existir a ressonância, você tem que ter também essas condições materiais específicas e tem que ter uma baixa perda, né? Então, tem que ser materiais de baixa dissipação. Não é o caso do cobalto, né, que dissipa bastante, né? Então, ele não vai conseguir, mesmo que você consiga construir a mesma geometria, você não vai ter a condição adequada de ressonância. Então, é essa conjunção de coisas, né? Essa é, numericamente, né, a equação que descreve a condição para você ter o plasma. Ela depende do meio dielétrico aqui, do meio dielétrico 1, de onde está vindo a onda, e da permissividade do material, né, de acordo com essa relação. A gente vai usar isso um pouquinho depois, né? Existem algumas maneiras de você acoplar a luz e gerar um plasma. Nenhuma é direta. Eu já vou discutir esse aspecto já, né? A forma mais comum utilizada, que é a dos SPRs, né, é a geometria Chapman, né, que você tem a incidência através de um prisma, né? Frequentemente o outro meio aqui é ar ou água, né, um líquido, água, né? Então você tem uma gradação de índices de refração aqui. Se você tiver o mesmo índice dos dois lados, do dielétrico, você não vai conseguir também gerar com facilidade plasmons, né? Isso não é uma condição favorável. Então, essa gradação de índices, né, é relevante. A condição de ressonância, como qualquer ressonância, exige dimensões adequadas, condições adequadas. No caso do plasma de superfície, esse filme metálico
tem uma espessura específica onde deve ocorrer a ressonância ali dentro. Né? E essa espessura, né, a gente calcula com uma certa facilidade, né? No caso dos resultados aqui meus, né, estão na ordem de 50 nanômetros a espessura do filme para a ocorrência disso. Além disto, o ângulo também é um ângulo específico, porque eu não tenho um acoplamento direto da radiação luminosa com o plasma. Então, eu vou utilizar uma componente dessa luz incidente que vai casar com o K do plasma e, portanto, acoplar e virar o plasma. Então, eu tenho que conseguir fazer esse acoplamento. Por isso que eu tenho que trabalhar com uma componente da luz. Por isso, essas condições, né, curiosas aqui de acoplamento. Né? Existem algumas geometrias possíveis, né, um acoplamento direto como essa que é a Kretschmann, ou esse indireto com um espaçamento que é a de Otto, ou com uma ponta, né, uma ponta pode gerar campos evanescentes, e esses campos evanescentes não são ondas planas, são ondas esféricas, e daí você tem ângulos que permitem o acoplamento, né, e você gerar, então, um acoplamento, gerar um plasma a partir de ondas evanescentes, ou então com redes de difração, né, se você mudar o ângulo de incidência aqui, você pode fazer com que um dos raios difratados coincida com a superfície. E aí você pode fazer um acoplamento e roubar a energia da onda difratada aqui e transformar num plasma de superfície. Ou então, mesmo com qualquer objeto pequeno, de pequenas dimensões, ele difrata. Então, você pode ter uma condição em que, se você tem objetos com formatos variados, em algum lugar você pode ter um acoplamento do raio que vai sair rasante e pode se acoplar, né, com o plasma possível na superfície. Uma outra coisa que nem sempre é claro é que na gradação do índice de refração do material de incidência e do material de trabalho aqui externo, né, normalmente esse índice é mais baixo do que este. E nessa condição, se você resolve as equações de Maxwell, você vai ver que o campo eletromagnético é intenso na superfície externa e fraco na superfície interna. Tá? E por isso que, se tivesse dois meios iguais, né, dos dois lados, essa é uma condição de contorno nada favorável para você ter esse plasma. Quanto maior for a diferença, mais intenso é o plasma que você tem e mais confinado na superfície externa, o que é muito interessante, porque você tem campos eletromagnéticos muito intensos na superfície externa, utilizável, portanto. Né? Então, isso faz parte da fenomenologia, né, do plasma de superfície, que ele acontece na superfície externa. Isso é fantástico. Né? Acho que esse gráfico aqui talvez seja a coisa mais interessante. Né? Para o fóton no ar, então essa é a relação de dispersão, ômega K, né, que é a velocidade da luz. Quando você vai para um outro meio, muda a velocidade cai, e vai depender do ângulo de incidência, do meio, etc., do índice de refração, ou da permissividade, essas coisas do meio. Então, a tua reta, né, de dispersão muda aqui um pouco. Essa equação dá essa curva em vermelho. Então, no ar, você não tem como acoplar a luz com o plasma. Mas num dielétrico você tem. Né? Então, você tem uma condição específica de frequência e componente da onda que vai te permitir acoplar. Por isso que você tem um ângulo específico, né, que vai definir essa situação. Então, este é o processo de acoplamento, onde você consegue casar uma componente do K da onda luminosa com o K do plasma de superfície. E aí você consegue fazer o acoplamento dos dois. Né? Quando a gente acopla os dois, né, a radiação, isso aqui é só uma situação, se eu vario o ângulo de incidência aqui dentro, chega uma hora que eu atinjo o ângulo crítico. A partir daí eu devia ter uma resposta constante. Estou no ângulo crítico, eu não tenho mais luz transmitida, apenas luz refletida. Porém, quando eu atinjo esse ângulo específico, essa luz que seria refletida, ela pode ser totalmente absorvida e transformada no plasma. Por isso que eu tenho esse vale na curva de reflexão aqui do prisma. Se eu ficar monitorando isso e variando o ângulo, né, quando eu gerar o plasma aqui, eu não some a luz refletida, se esse plasma estiver na condição ideal, né, de acoplamento e na condição de ressonância ideal. Então, toda essa condição, né, permite
e você tem, então, esse vale, e isso que caracteriza o plasma de superfície, e isso que normalmente é usado no SPR como uma característica relevante. É isso que o Raul nos falou, né, no último webinar, né, do instrumento que ele usava. Agora eu vou falar um pouquinho do equipamento que eu usei para fazer a caracterização do plasma de superfície, que é o microscópio óptico de varredura em campo próximo. Bom, esse é um equipamento homemade, ele é essencialmente um AFM, então toda a parte inferior aqui do cabeçote é um AFM, tipicamente. Aqui eu tenho micromotores para aproximação grossa, os scanners XYZ aqui de baixo, e aqui em cima eu tenho o que seria o cabeçote, a ponta, que contém a ponta. Essa peça aqui está aqui do lado, tá? É um bloco aqui de alumínio nesse caso, né? Eu tenho aqui um piezo, que faz esse bloco vibrar. Nesse bloco, eu tenho a ponta, só que essa ponta, diferente de um AFM habitual, essa ponta é uma fibra ótica que foi afinada e metalizada lateralmente. Então, a ponta desse AFM é uma ponta de fibra ótica. Essa ponta está presa aqui num diapasão de quartzo. Então, é esse diapasão de quartzo que detecta a vibração da ponta. Então, olhando para a vibração da ponta, eu tenho a informação de eventuais aproximações da ponta com a superfície, monitorando, né, a resposta da vibração da ponta. Então, é dessa maneira que eu faço o controle do AFM, da posicionamento da ponta frente à amostra, né, através do diapasão de quartzo. Então, eu tenho o piezo que vibra e o diapasão que sensoria, né, e isso me dá a informação. Então, dessa maneira, eu regulo o meu AFM. Então, isso é essencialmente um AFM, só que não é um AFM clássico comercial, que usa os lasers para medir a vibração, ele usa um tuning fork, né, um diapasão de quartzo de um relógio, para isso, né. Só que essa fibra ótica, ela é, como eu falei, ela é afinada e metalizada lateralmente. Então, na extremidade dela tem uma abertura ótica. Então, se eu injeto luz pela fibra ótica, eu vou ter aqui na ponta uma fonte de luz que tem uma dimensão que é a dimensão da abertura que eu tenho aqui nessa extremidade. Isso foi metalizado. Então, tem uma abertura pequena aqui. E essa fonte de luz, ela vai estar muito próximo da superfície, cerca de 20, 10, 20, 30 nanômetros da superfície. Então, eu tenho uma fonte de luz muito pequena, muito próximo da superfície, portanto, eu vou iluminar uma região muito pequena. A radiação que eu vou receber de volta dessa interação com a minha amostra, né, vai vir da região iluminada. Então, quem define a resolução é o tamanho dessa abertura. E essa abertura pode ser muito pequena, né? Nós chegamos já em aberturas da ordem de 100 nanômetros. Então, a gente tem um pincel luminoso da ordem de 100 nanômetros de diâmetro. Tá? Então, né, isso estaria limitando a nossa resolução óptica. E essa fonte de luz está numa distância da ordem de 20 nanômetros. Se eu tiver 20 nanômetros e um comprimento de onda de 600 nanômetros, eu estou numa distância de lambda sobre 30, 10 nanômetros, lambda sobre 60. Né? Então, a tua onda é grande e eu estou numa distância muito pequena. É como se eu estivesse dentro da antena, num emissor qualquer. Né? Por isso que é ótica de campo próximo. Né? Nessa escala, eu estou imerso dentro da região de ondas evanescentes. Então, eu estou trabalhando com ondas evanescentes, tá? E nessas condições, o critério de Rayleigh, que limita em lambda sobre 2 resolução, não vale. Eu não estou falando de ondas propagativas, ondas planas, olhando de grandes distâncias. Não estou em R muito maior que lambda, estou em R muito menor que lambda. Nessa condição, não existe o limite clássico da ótica. Então, quem define o limite de resolução é o tamanho da abertura da ponta que eu consegui fazer. Né? Claro que vai ter uma quantidade de luz absurdamente pequena saindo por essa abertura, mas, né, se eu conseguir detectar, né, eu tenho um instrumento óptico, né, particular, aí, né, que é o microscópio óptico de varredura em campo próximo. Né? Então, eu tenho uma imagem de AFM, topográfica, e simultaneamente uma imagem óptica em campo próximo.
Isso é só o processo de fabricação da ponta, que é um ataque químico, usando a técnica do menisco, então ácido fluorídrico e um óleo aqui em cima só para proteção, né? Então, a gente gera a ponta naturalmente aqui, né? Ela é conformada naturalmente, né? É processo de extinção do menisco, né? Gera a ponta. E depois ela é metalizada. Então, só para ilustrar, né? Como é feita a ponta. Vou deixar isso. Existem algumas geometrias possíveis para essa ótica de campo próximo. Eu posso iluminar pela ponta e se tiver transmissão na amostra, né, se a amostra não for opaca, eu posso coletar do outro lado e fazer algum tipo de imagem. Posso fazer o inverso, iluminar pela amostra e recolher com a ponta. Eu posso iluminar pela ponta e recolher pela ponta e depois jogar no detetor. Essa é a geometria que eu montei no início o equipamento, que eu ilumino pela ponta e coleto a luz espalhada na interação com o material, ou o inverso, eu ilumino lateralmente e coleto pela ponta. Quer dizer, tem muitas formas possíveis aí, né? Então, esse daqui era a minha primeira montagem, foi esta, né? E depois, para fazer as medidas do plasma, a gente inverteu. A gente começou a fazer a geometria SPR, então, iluminando pela amostra e usando a ponta para sensoriar os campos eletromagnéticos na superfície da amostra. Então, eu estou usando a geometria lá do Kretschmann, né, iluminando por baixo pelo prisma e coletando o que eu tenho na superfície, né, da amostra. Isso aqui é só um exemplo de uso do Snow, né, uma imagem de uns objetos circulares feitos por litografia. Então, você tem aqui o objeto, a topografia com o lado AFM do Snow e uma imagem ótica obtida ali, né? A interpretação dessas coisas são sempre complicadas, mas, né, questões específicas, né, podem resolver. Isso era minha motivação para desenvolver esse equipamento, que era fazer medidas magnéticas através do efeito Kerr magneto-óptico. Então, isso aqui são imagens magnéticas, ou curvas de esterese também é possível fazer, né? Como tem aqui, usando isso e com resolução submicron, né? Isso foi uma vez que a gente usou para fazer fotoluminescência, né, que é um corte de cabelo vista no equipamento na microscopia óptica de fotoluminescência, né, tradicional, e essa amostra, um pedacinho dela, né, vista aqui no AFM, né, topográfica, e aqui por fotoluminescência, né? Então, eu estou iluminando com laser violeta, 405 nanômetros, e com um filtro no detetor para pegar a fotoluminescência. E aqui você está vendo, né, as camadas, né, de queratina, né, que estão luminescendo aí no vermelho, né? Então, essa estrutura aqui é da queratina, né? Se você olhar isso aqui tem coisas da ordem de 60 nanômetros de espessura. Né? Então, a gente está vendo coisas aqui de lambda sobre 10, lambda, né, dessa ordem. Né? Então, isso é uma imagem de super resolução óptica. Né? Então, para os plasmos, o que a gente fez... Nossa, eu falei bastante. Bom, comecei um pouquinho tarde, né? Mas eu vou passar já para as imagens que interessam. O que a gente fez foi uma construção onde, ao invés do prisma, a gente usou uma fibra óptica chegando no ângulo correto e acoplou, então, essa luz da fibra óptica com a lâmina de vidro, com o líquido de índice, e daí sim, né, gerou os plasmons e usou a ponta do Snow para mapear o plasma na superfície. Então, ele caminhando em cima, ele vai transformar o campo evanescente que tem na superfície da amostra, reconverter, né, nessa interação com a ponta de vidro, reconverte numa luz propagativa, que caminha pela fibra e vai para o detetor. Então, eu coleto uma informação dos campos eletromagnéticos que eu tenho na superfície da amostra, reconvertida em luz propagativa que vai para o detetor. Tá? Então, essa é a ideia da montagem, né? Então, seria alguma coisa assim, né? Se eu tivesse o prisma, né, eu tenho estruturas em cima do vidro, aqui em cima do meu material, eu vou ter campos eletromagnéticos aqui que, né, representam, né, a onda evanescente que representam a superfície do material. Uma ponta passeando aqui em cima, ela pode coletar uma informação. Né? Isso é conhecido como... A técnica é chamada de Photoscanning Tunneling Microscope, né? Que é usar o fenômeno do tunelamento óptico, né,
entre aqui e a ponta, entre os dois pedaços de vidro. Tá? Eu estou num ângulo maior do que o ângulo crítico, nada transmite. Mas eu tenho um efeito de tunelamento óptico que permite que eu não tenha luz daqui para lá, né, através da onda evanescente. É exatamente igual o que acontece nos microscópios do tunelamento eletrônico. Mesma lógica. Tá, então é isto. Vou passar para frente. Isso aqui é só como que eu construí isso. Né? Então, é um bloquinho de plástico, uma seringa de agulha que a gente encaixou aqui, a fibra ótica que vai por dentro, né? Colamos aqui dentro, no ângulo certo, cortou, poliu, e aqui a gente põe líquido de índice e a amostra em cima. Então, essa é a nossa geometria Chapman para o microscópio, para o Snom. Né? Então, isso aqui vai no porta-amostra do microscópio, né? do AFM ali do Snom. Tá? E aí a ponta vai por cima. As amostras que a gente usou eram lamínulas de vidro, com filmes de ouro, prata, produzidos por sputtering. Né? Essas aqui foram as condições de preparação, e filmes da ordem de 50 nanômetros de espessura. A gente fez filmes em temperaturas altas, temperatura ambiente e de nitrogênio líquido, para tentar mexer com a granulosidade desses filmes e, portanto, com a rugosidade de superfície, para ver o efeito disto sobre os plasmas de superfície. Aqui está uma imagem que é básica, né? Num filme desses, aqui é um filme de prata, então aqui está a imagem topográfica, sem grandes resoluções, então a gente não está vendo uma coisa totalmente limpa, plana, mas, bom, depois a gente vai ver em maior detalhe. Essa coisa estranha aqui na borda, isso é um defeito do scanner. Alguém bateu o scanner e ele passou a ter um comportamento estranho na borda, né? Então olhem para essa região de cá, não para a borda. Tá? Então aqui ele está operando direito. E essa é a imagem ótica da ponta mapeando a superfície do filme, né? Então a gente está fazendo simultaneamente a imagem topográfica e a ótica. Aqui é onde chega a fibra ótica, no ângulo adequado. Tá? Nesse caso é um ângulo de 45 graus. Né? Então, num ângulo de 45 graus, então você está vendo aqui, esse é o core da fibra, é uma fibra monomodo, então ela tem um core de 4 microns, então a luz está chegando nesse core da fibra de 4 microns. Aí tem o líquido síntese, o vidro da lamínula e o ouro. Tá? Ele espalha um pouquinho, né? Mas isso gera o plasma se propagando aí pela superfície do vidro, né? Que a gente está claramente visível aqui. Isso aqui é 60 microns, tá? Então ele se propaga talvez uns 100 microns, alguma coisa assim. Não? Então aqui é uma visualização direta desses campos eletromagnéticos na superfície do filme desculpa, não é ouro aqui, é prata, do filme de prata. A mesma imagem colocada em 3D, dá para ver que tem algumas oscilações aqui, né? Que é difícil de explicar a causa dessa oscilação. Quer dizer, oscilações de intensidade, né, desse plasma, mas isso aparece sempre. E se a gente fizer um zoom 10 vezes aqui, a gente vai ver que tem um outro padrão de oscilações de pequena dimensão aqui dentro. Então tem aqui alguma coisa que está na escala de 12 microns o período, e aqui alguma coisa, que 320, na verdade, eu devia chamar o dobro disso, né? E isso é compatível com o comprimento de onda da luz, né? Então, você tem possíveis ondas estacionárias, né? Você está vendo as ondas estacionárias, provavelmente, do próprio plasma, né? Isso de 12, eu não tenho explicações, quer dizer, tem que ter alguma interferência, mas não sei. O que a gente fez aqui foi simplesmente pegar uma linha central aqui do plasma e ficar repetindo essa mesma linha indefinidamente. Então, eu não estou mais varrendo toda a superfície, eu só estou fazendo uma linha. Então, aqui eu tenho uma sequência dessa linha, daqui até aqui embaixo. E você vê que a coisa permanece constante, não há uma alteração. Isso é uma coisa absolutamente estável, né, constante, que está lá o tempo todo. Né, esse plasma está lá, estável, tá certo? E daí o que a gente fez foi usar o mecanismo do retrace do AFM para fazer uma segunda passagem. Então, para cada passagem aqui, a gente repetia a mesma passagem memorizada, só que fazendo um lift. Tá? Então, isso aqui, aqui o lado esquerdo é o retrace, o lado direito é a imagem normal. Tá certo? Então, ótica normal embaixo,
e o retrace aqui à esquerda. Essa mesma imagem está aqui, e esse retrace a gente foi variando. Isso aqui 20 nanômetros porque é a distância típica da ponta amostra, no nosso caso. É alguma coisa dessa ordem, 15, 20 nanômetros. E depois a gente foi distanciando, 40, 80, né, até 640, um pouco mais, nanômetros, né, que é coisa da ordem do comprimento de onda da luz que a gente está usando aqui, a luz vermelha, tá certo? E você está vendo, né, variando, né, primeiro até tem uma subida da intensidade e depois um decaimento forte, né, mapeando essa intensidade, está mapeado aqui. Isso aqui é a queda exponencial do campo evanescente fora da amostra, no ar. Tá? Então, um mapeamento direto do campo evanescente aqui, que a gente pegou no retrace do AFM. Né? Então, a gente mapeou lá embaixo e mapeou afastando. Né? Então, com o retrace, a gente conseguiu mapear isso. E pegando o perfil aqui, ao longo da própria varredura, né, fazendo esse perfil está aqui. Né? Se você coloca uma exponencial aqui em cima, né, você tem exatamente o comportamento da propagação do plasma na superfície do filme. Né? Então, isso daqui decai exponencialmente, do mesmo jeito que esse daqui também decai exponencialmente. Aqui tem um comprimento de propagação de 30 microns, né, para cair para 1 sobre E, e aqui, né, tem um decaimento aí de 390 nanômetros, né, no ar, né, que é o eixo Z, que é a onda evanescente. Né? Então, isso aqui é um mapeamento, né, direto do plasma de superfície, tanto no plano XY, né, como aqui no plano Z, na direção Z. Então, é uma visualização direta dessas duas coisas. Né? Aí a gente começou a brincar um pouco mais com as amostras, né, variando as condições das amostras. Então, isso aqui é uma amostra, isso era ouro, foi feito a 500 graus no sputtering. Então, isso tende a criar grãos grandes e muita rugosidade. Né? Então, isso aqui é a imagem AFM, feita no Snow mesmo, né? E uma imagem ótica, ou seja, que aqui eu não consigo gerar o plasma de superfície, propagativo aqui. Só tem a incidência e um entorno ali. Né? Mas eu tenho uma estrutura aqui muito granular aparecendo nessa imagem ótica. Né? Se eu dou, isso aqui é o perfil né, de rugosidade. Se eu dou um zoom aqui, né, eu começo a ver os grãos do ouro e começo a ver aqui um mapa, né, de hotspots nessa amostra, que é uma coisa que pode ser interessante. Isso já não é mais planar, isso são dos objetos individualizados ali dentro que estão gerando essa estrutura. Né? Então, né, esses perfis são de nanoobjetos que eu tenho ali dentro, que são, né, essas colunares de ouro que são formados no filme. Né? Dão essa granulosidade do filme de ouro, certo? E você vê aqui o perfil. A gente fez alguns tratamentos térmicos em cima disso, né, de 5 minutos a 500 graus, usando um heat gun simplesmente, né, vendo se a gente conseguia aplanar um pouco esse filme de ouro. Né, ele aparentemente até muda um pouco a cara, né, e começa a ficar um pouco mais homogêneo, até aquela distribuição, né, de padrões aqui, né, de hotspots. Né. Continuamos um pouco mais, né, mas isso é uma coisa que pode ser interessante. Não é o plasma de superfície, é um plasma localizado isso. Tá certo? Nessa condição da amostra de ouro. A partir daí a gente falou, bom, vamos fazer com mais cuidado esses filmes, né? Vamos fazer de uma forma mais controlada. Então foi aí que a gente fez uma sequência de filmes, né? Então, o filme preparado a 450. Aqui já usamos além do AFM do próprio Snow, a gente usou também o AFM do Coit, né? Que tem claramente qualidade muito superior, porque ele é um AFM, não é um Snow, né? Que uma ponta de vidro, né? Então, você vê que aqui as imagens já são mais claras, né, do AFM. E aqui a imagem a ótica correspondente, né, do plasma, ou né, do que a gente tem ali de oscilações plasmônicas acontecendo. De novo, se você olhar para esse filme aqui, um perfil dele, esse filme devia ter 55 nanômetros. Olha o perfil, está variando de 0 a 80. Ou seja, isso daqui não coalesce. Ele é um emaranhado, né, de ilhas e labirintos, né? Tá certo? Por isso que a gente tem essa estrutura de hotspots. E é ouro, é um filme de ouro, só que a alta temperatura, né, já faz com que ele aglomere e forme
essa estrutura, né? E não um filme de fato, né? Se a gente olha para um perfil da luz aqui, você vai ver que você tem uma variação de intensidade de praticamente 100%. Né? Por isso que eu estou chamando isso aqui de hotspots. Né? Você tem pontos muito fortes e zero ao lado. Né? Isso é uma outra amostra que a gente tentou fazer uma liga prata-ouro 50-50, porque prata-ouro é uma solução sólida, e a gente imaginou que isso pudesse gerar um material mais homogêneo, com granulosidade menos problemática. Né? Então a gente fez uma tentativa de fazer esse filme dessa maneira, né? Com ouro e prata. Desculpa, caiu meu microfone. Então tem aqui a topografia e a imagem ótica. Você vê que aqui já tem um perfil, aí, um começo do plasma, né? Não tão intenso, mas já está lá o começo do plasma. Fazendo zoom, né? Você vai ver que tem uma oscilação aqui da ordem de 20 nanômetros nessa amostra. Então, os grãos reduziram, né, a sua flutuação de tamanho, porque cada grão cresce com uma orientação diferente, portanto, cresce de forma diferente. Né? Então, eles têm tamanhos diferentes. Então, tem já uma redução disso, do mesmo jeito que tem um pouco de redução na flutuação luminosa aqui. E começa já a ficar mais organizada a estrutura. Começa a ficar mais parecida com o planar lá, que forma, né, uma estrutura regular. Tá? Uma outra amostra feita super resfriada, em nitrogênio líquido, substrato. Então, onde o átomo bate quando está fazendo a deposição do filme, ele fica, né, não tem tempo de recristalizar ou coisa desse tipo, né, ele não tem chance. Essa amostra já ficou melhor, você vê um plasma melhor. Por acaso tem um defeito nessa imagem, então você está vendo o defeito, uma descontinuidade no filme, né? Gera uma onda espalhada e você vê a sombra, né, daquele defeito aqui no plasma. Né? Então, isso é uma curiosidade só, né, uma coisa casual que aconteceu aí, mas que é interessante, né, de ver. O zoom daquilo, né, você tem já uma flutuação bastante baixa na rugosidade, né, uma flutuação de 6 nanômetros, e quando a gente olha para a imagem ótica, né, o perfil aqui, você vê que a flutuação luminosa, você tem uma estrutura, mas essa estrutura é muito fina, já comparada com o nível de luz. Então, você tem uma luminosidade mais constante, né, no plasma e pequenas flutuações aqui. 0,3 em 6. Né? Então, essa é uma quarta amostra feita a temperatura ambiente. Então, você já vê o plasma mais bem definido aqui. O zoom dela, né? Uma flutuação de espessura, uma rugosidade de superfície na escala de 1,7 nanômetros, né? Num filme de 55 nanômetros. E a flutuação óptica aqui, luminosa, também muito baixa. E você vê que o padrão aqui, aquele padrão fino que está na dimensão do comprimento de onda, já começa a ficar extremamente irregular aqui. Na literatura, o pessoal tende a chamar isso, que isso é efeito dos grãos. O que a gente está vendo aqui é que não. A redução do grão leva para uma coisa regular, não suprime completamente, mas enfraquece. A variação já é muito pequena. Então, né, tem uma coisa ainda meio duvidosa sobre como interpretar isso. Mas seguramente, né, é uma condição onde tem melhor homogeneidade do filme e um plasma mais homogêneo igualmente. Tá? Isso é um resumo daquelas imagens das 4 amostras. Né? Então, alta temperatura, nitrogênio líquido, a solução sólida ouro-prata e a temperatura ambiente. E um perfil aqui, isso aqui é a topografia, e um perfil dessas topografias. Né? Então, você vê que a quarta amostra, né, a temperatura ambiente, tem uma rugosidade extremamente baixa, e aqui a resposta óptica, né, que a gente tem para os 4 casos, né, onde você tem, no caso, em alta temperatura, uma variação de 100% da intensidade, enquanto que na amostra feita a temperatura ambiente, você tem uma flutuação de intensidade já na escala de poucos por cento. Né? Então, isso resume um pouco esses 4 casos, né? E mostra que para plasma de superfície, né, a situação ideal é uma situação desse gênero aqui, né?
que é o que a gente está, inclusive, tentando fazer agora para o Raul, né? Mas, por outro lado, isso pode ser uma coisa interessante. Isso aqui é um resumo daquele, um quadro só daquilo, né? Então, você vê que aquelas oscilações, né, estão numa escala que é compatível com o K, certo? Então, isso parece ser alguma coisa fundamental do plasma que está ali dentro. Esse é aquele caso de alta temperatura, né? Que você vê essas estruturas. Isso pode ser um substrato interessante para Raman, né? Para CERS, né? Eventualmente. Né? Pelo menos excitado dessa maneira, né? Excitado por trás, né? Né? Mas provavelmente deve funcionar igual se a gente fizer a excitação pela frontal também, né? Porque não é localizado, esse plasma não é propagativo, como é no outro caso. Isso daqui é uma situação, digamos, curiosa, mas que traz uma coisa interessante. Uma amostra, digamos, suja, um monte de imperfeições aqui. Né? Quando a gente gerou o plasma, você vê que a propagação do plasma interfere com todas as imperfeições e gera toda uma estrutura de interferências na própria propagação do plasma. Além do que, esses pontos são pontos quentes aqui. Você enxerga de longe. Então, cada ponto desse, seja o que for isso, uma sujeira, um defeito, né, interagem com o plasma e gera uma onda propagativa. Hein? O campo evanescente é transformado num propagativo, né, e tem uma intensidade bastante alta. Isso está feito aqui também. Isso aqui é um filme de boa qualidade, mas não sei se vai ser visível aí. Existem 3 pontinhos pretos aqui dentro, 1, 2 e 3, que são furos, pequenos defeitos no filme. Assim como tem um outro aqui embaixo também, um outro pontinho preto, que numa FM seria o furo. Né? Na imagem de retrace, a gente começou a varrer o plasma, né? Estaria aqui, só que a gente foi mudando o lift, né? 50, 300, 700, então eu estou olhando já de longe, 700 nanômetros. Você vê que o plasma está muito pouco intenso aqui, está lá no fundo, né? Porque a gente está vendo de longe, a gente está já no rabo da onda evanescente, mas os defeitos no filme espalham e geram ondas propagativas que a gente vê de longe. Né? Então, isso pode ser uma técnica para perceber descontinuidades, defeitos e coisas desse tipo, né? Pela reconversão da onda evanescente numa onda propagativa, que daí você vê em campo distante, não é mais em campo próximo. Né? Você vê, claro que em campo próximo você também vê, mas, mas em campo distante você só vê isto. Né? Então, seria uma maneira de você eventualmente discriminar defeitos em materiais. Só para resumir, né? Quer dizer, para esse estudo, então, a gente fez uma modificação no equipamento, como é um equipamento homemade, monta e desmonta como a gente quer. Né? Ninguém vai falar que vai perder a garantia. Né? Garantia sou eu. Então, a gente fez essa reconversão, né, para um modo, né, PSTM, um modo, né, para poder gerar o plasma de superfície, e trabalhou então invertido com a ponta coletora. Né? A gente conseguiu enxergar claramente os plasmos, né, em filmes de ouro, de prata, né, viu a propagação planar e viu, né, o decaimento evanescente. A gente viu também 2 coisas mais complicadas de explicar, que são aquelas oscilações nos plasmos. Né? Isso pode ser consequência da espessura do filme não estar perfeita, né? Coisas desse tipo podem estar interferindo e gerando, especialmente aquela oscilação de longo alcance, de 12 microns. A fina, para mim, é o próprio comprimento de onda da estrutura do plasma, propriamente dito. Né? Que é um campo estacionário ali. Claro que tem energia propagando ali dentro, mas o campo é estacionário. Né? E a gente viu que para os plasmas de superfície a gente conseguiu uma boa condição de preparação dos filmes, né, na condição de temperatura ambiente, né, que a gente conseguiu a rugosidade melhor, mais baixa, da ordem de 1, 2 nanômetros, né, 2 nanômetros,
em 55, que era o filme, né? Bom, eu acho que é isso. É um equipamento versátil, assim, né? Mais difícil, né? Isso você leva um tempão para fazer um negócio desse funcionar. É um equipamento não convivial, né? Mas tem suas vantagens, os seus interesses, né? Eventualmente, mais complicado. E eu acho que o aspecto importante que eu considerava, né, é dar essa visão do plasma, né, mais concreta, né, mais material do que é esse plasma, como que ele é, o que é isso, né? Então, espero que isso tenha ajudado um pouco, né, possa ajudar um pouco a se compreender melhor, né, como que é essa fenomenologia e, portanto, né, ver meios de usá-la, né? Então, é isso. Essa era a apresentação que eu tinha preparado. Excelente, Antônio. Acho que poderíamos até mudar o título dessa apresentação, viu? Fazer uma excelente aula da criação do plasma, como o Coito comentou. Quando você constrói todas as ferramentas, é mais do que falar da pesquisa, é contar a história. Quando eu falando de raspar a ponta da fibra ótica, metalizar. Eu fiquei aqui fazendo uma viagem, a gente que é da instrumentação, né? E busca, tem até umas perguntinhas para você aqui. Mas, então, assim, uma excelente aula para a produção de plasma. Eu me divirto com instrumentação. O professor Cote comentou que era coisa excelente, eu entendi o porquê, o entusiasmo pela frase, né, na solicitação. Realmente, o material aí que está sendo gravado é de excelência aí para todos nós que podemos acompanhar depois. A gente fica realmente, volta a repetir esse sentido de acho que é final de ano, todo mundo, um monte de ocupações. Hoje mesmo eu estou na quinta, sexta reuniões, mas vamos lá. Coita, eu posso fazer minhas perguntas? Já posso. Vou pedir para vou passar a palavra primeiro, estou aqui curioso, mas eu passo a palavra para o Márcia, o Rodrigo, que está aí, o Coito mesmo, para fazer as perguntas, por favor. Bom, Toninho, vou ser mais informal agora, que acho que é melhor, né? Poxa, pelo amor de Deus, né? Realmente, obrigado pela apresentação. Eu sempre fico realmente muito entusiasmado com essas aulas que você dá, né? E também pelo fato de você ser uma pessoa aí que tem esses conhecimentos e consegue montar um equipamento tão sofisticado quanto um Snom, né? Usando aí peças, vamos dizer, né? Que muitas vezes vêm de equipamentos muito mais simples, né? Então, para isso, realmente é necessário um domínio, né, não, o domínio teórico experimental, assim, realmente fenomenal, né? Então, essa característica, né, que realmente faz o Dr. Toninho uma pessoa extremamente especial aí, né? E os conhecimentos, obviamente, que ele tem dessa parte de magnetismo, magneto-ótica e toda a parte física, né? Mas o que eu gostaria de reforçar aqui, né, é que para que nós possamos gerar um sensor, né, para uma dada técnica, né, que é preparado na forma de filmes de ouro, nós estamos vendo aí que não é qualquer filme, né? Nós temos que preparar o filme, né? E esse filme realmente assim, ele tem, né, dentro do seu bojo, como nós estamos colocando, né, um conhecimento muito, muito grande e um controle muito grande também do material, tanto no que tange a questão da espessura, como nós vimos, fundamental para que haja o acoplamento e haja essa ressonância, né, que se propaga aí pelo filme de uma maneira a não ter uma dissipação muito grande. Isso olhando o caso do SPR, né? Mas, por outro lado, quando nós olhamos o Sérgio, nós queremos exatamente o contrário, né? Nós queremos alguma coisa extremamente rugosa, né? Que gere essas ilhas, né? Que realmente são responsáveis aí pelos hotspots, né?
Então, eu gostaria aqui só de enfatizar, né, essas características fundamentais, né, esse conhecimento, né, que existe na academia, né, existe aqui, no caso, com o professor Toninho, né, e que realmente faz com que um produto, né, como, por exemplo, aquele sensor do tipo SPR, né, ele possa ser realizado, né, e possa dar vida a um equipamento como esse, né? Então, eu gostaria apenas de colocar, fazer essas colocações, né? E parabenizar o Toninho, né, pela apresentação. Bacana. Márcia, tem alguma pergunta? Rodrigo? Gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho lindo esse trabalho do Toninho, é surpreendente, né? Tem de tudo, né? Tem instrumentação, tem teoria, tem. E é lindo mesmo. Aquelas fotografias que você mostrou de topografia, daqueles que tem os grãos, qual o comprimento de onda de luz que você jogou ali? Era vermelho, 638. Sempre se está jogando um laser vermelho. Nessas imagens todas foi. Eu usei também o laser violeta, 405 nanômetros, em filmes de prata. Que na prata dá, porque é drude e vai até o violeta, né? Então, na prata eu cheguei a usar, eu acho que eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas daí a gente consegue gerar um plasmon com essa cara aqui, né? Só que pinta de violeta seria o... Será que você podia voltar um pouquinho? Logo no começo você mostra um filme que tem bastante grãozinho. Esses aí, isso. Esse tamanhinho desse grãozinho aí, quanto é mais ou menos? Não, então a escala aqui, ó. Essa barra aqui é 1,2 microns. Tá, então ele é o quê? Ele 200 nano, por aí. 200 nano. 200, 300, né? Tá. Nessa daqui é um pouco maior. Depois a gente fez aquele tratamento térmico, mas com heat gun, né? Então você tem um feixe de gás ali, tá, né, de ar passando, aquecido, empurrando e tal, né? Aqueles eram maiores no filme original que saiu do Sputtering. Tá. Então, quando você está vendo essa imagem ótica aí, você está vendo a absorção do vermelho. É espalhamento. Não, é o espalhamento. É o espalhamento do vermelho? É o que a ponta está passando em cima da amostra e sentindo de campos eletromagnéticos. Então, é o espalhamento. Porque, em geral, partículas de ouro, elas absorvem o vermelho, né? Sim. E elas estão espalhando o vermelho. Você está jogando luz vermelha e ela está espalhando o vermelho. Então, mas existem duas coisas. Uma coisa é a absorção, né? Quer dizer, que é no interbanda do ouro, você tem ali aquela absorção que dá a cor do ouro, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, nesse comprimento de onda, você tem a formação de campos eletromagnéticos estacionários, que são os plasmons na superfície do ouro. Tá? E isso gera um campo evanescente em torno das partículas. Como eu estou passando com essa ponta muito próxima, dentro do campo evanescente, eu estou reconvertendo esse campo evanescente em radiação que está indo para o detetor. Então, na verdade, eu estou mapeando o campo eletromagnético. Essa é uma técnica que enxerga campo eletromagnético, não enxerga energia. Eu estou estranhando a cor que você tá. Não, a cor é artificial, não tem nada a ver, é simplesmente nível de intensidade. Tá. Então, o nível de intensidade que você está mais vermelho significa que você. Ah, tá. Só a intensidade. Você tem intensidade de campo eletromagnético ali. Então, nessa imagem não tem. Você está espalhando bastante nessa parte vermelha e menos na pretinha. Isso é uma. Não, eu diria diferente. Eu diria que você tem bastante campo evanescente na vermelha
e pouco campo evanescente no outro lugar. Ou seja, os plasmons gerados são mais intensos em alguns lugares do que em outros. Porque entre as partículas provavelmente está você tem a luz aí que é refletida e absorvida. Provavelmente. Não, mas a iluminação é por baixo. Não tenho reflexão e nem transmissão. Eu tenho a geração, quer dizer, eu estou entrando pelo substrato, estou gerando esses campos evanescentes, que se fosse um filme perfeito, seria o plasmon de superfície na superfície do ouro-ar. Uhum. Tá? E a minha ponta, quando ela entra nesse campo evanescente, ela reconverte esses campos evanescentes de novo em radiação propagativa, e isso que eu deteto. Tá certo? Então, o que eu estou mapeando são os campos evanescentes. Claro que é consequência desse processo de absorção no plasma, não no ouro, né? Não no ouro material, no átomo de ouro, nas interbandas, mas no plasma, na estrutura. Né? E aí eu estou mapeando esses campos que eu tenho nessas regiões. E, Toninho, essa figura da esquerda é a imagem ótica dela é da direita? Isso. É simultâneo. Eu medi simultaneamente. Enquanto eu estou varrendo a ponta, estou fazendo a topografia com a ponta e, simultaneamente, eu estou coletando luz e fazendo a imagem ótica. Essas duas imagens aqui foram feitas simultaneamente. Eu tenho 2 canais, 2 lock-in amplifiers fazendo as duas coisas separadas. São 2 transdutores separados, né, Toninho? 2 transdutores. Porque um é a ponta e eu estou medindo como um AFM. Perfeito. E a outra, né? É a luz. Tá. Eu já cheguei a colocar um divisor de polarização e colocar 3 canais e ver polarização SP, coisas desse tipo, dá para fazer. Então, nessa ótica, você está vendo até por dentro do filme. Não, essa imagem aqui, você vê que ela é toda esburacada, né? Então, quando você entra num buraco desses, aparentemente, nem sempre forma plasma ali dentro. Tá vendo? Parecem mais vazios, mas a impressão um pouco que dá é que são nessas estruturas mais altas. Mas, por exemplo, isso daqui já não é. Esse ponto aqui, eu não consigo identificar nada aqui que gera esse ponto intensíssimo aqui. Qual ponto? Por exemplo, esse daqui. É que eu não... Tá vendo? Vocês estão vendo? O mouse não tá... O mouse está aparecendo? Não. Desculpa, eu achei que eu estava o tempo todo com o mouse. No Zoom, o mouse trabalha direitinho aqui nessas telas. No Meet, não. Então, não sei aonde configurar isso. Eu quase interrompi no meio da palestra, mas estava... procura o apontador e mostrar aí, ó. Pois é, mas por que ele não está aparecendo o apontador? Eu não sei, porque no Zoom aparece. Opções de ponteiro. Opções de ponteiro. Mas onde? Nos 3 pontinhos? Embaixo. Puxa, do lado, configurações. Do lado esquerdo. Esquerdo do mouse apareceu. Não. De ponteiro. Tinha aqui nas opções? Tem o laser pointer. Tenta ver o laser pointer. Mas onde isso? Tem um ícone, acho que do lado inferior esquerdo, na barra. Quando você passa o mouse. Não, não aparece. Não, puxa vida. Você clicou na tela com o mouse direito, apareceu uma barra de menu. Ali mesmo, no mouse direito. Sim. Isso, embaixo, opções de ponteiro. Aqui, olha isso. Ponta laser, isso aí. Ó. Agora está visível. No Zoom, daquele jeito funcionava. Então, esse ponto aqui, bom, ele está vermelho. Eu não estou conseguindo ver ainda, Toninho. Parece que tem algum problema. Não? É porque está vermelho com vermelho. Aqui está mostrando. Não, agora está? Ok. Eu não estou vendo aqui, mas... Não? Deve ser problema no meu. Mas o Rodrigo parece que está vendo. Eu estou vendo aqui. Eu acho que tem lá como a cor do laser, lá na opção que você estava.
Cor da tinta. Vou botar um verde, se quiser. E agora? Eu acho que em cor... Não, agora... Tá vendo? Não, Agora subiu. não. Poxa. A gente está aprendendo hoje. Pode botar portador laser. Portador laser e vai em cor da tinta. Lá no... Aquele mesmo menu. Cor da tinta. Isso, agora põe uma coisa que você quiser aí. Vamos pôr Vamos ver se esse verde aparece. Ah, não, é que ele desenha. Bom, então, Você pode circular, então. aqui e Nossa, aqui, eu não vejo nada aqui. Eu também não Nenhuma vejo estrutura, nada. mas você vê, é um ponto muito forte. Porque este daqui, por exemplo, parece ser isto. Né? Opa, tô mal aqui. Né? Do mesmo jeito que esse aqui embaixo, talvez. Tá certo? é muito diferente. É difícil. Mas imaginar aonde que você está gerando o plasma numa partícula que é irregular, e além disso, isso é a ponta do colunar Claro. do ouro. O que a gente está vendo é a ponta do colunar do ouro. São colunas de ouro que crescem em 55 nanômetros e está despontando, uma mais alta, outra mais baixa, por causa da estrutura cristalina, né? Que dependendo da orientação cristalográfica, cresce mais, cresce menos, né? Nossa, Então, mas é surpreendente isso. né? Agora, o que acontece do ponto de vista óptico, né? Do ponto de vista dessas ressonâncias, é mais complicado, realmente. Inclusive porque é uma coisa muito irregular. Quando a coisa é mais regular, você tem um pouco mais de chance de identificar as coisas. Mas quando ela é irregular, aí você tem aquela absorção ressonante que o Coit estava falando, que é interessante também. Então, é o caso aqui, né? Quer dizer, isso é irregular, então você tem os hotspots, né? Você tem pontos muito intensos. Isso é útil para CERS. Porque se você tiver uma molécula ali em cima, tal, né? Um fluorófilo, você pode ter uma emissão bastante intensa naquele ponto. Né? Você está concentrando, né? Bom, você não tem nada em algumas regiões, né? Mas concentra em outras. Então você ganha, né, amplificação por conta disso. Muito bom. Lindo. Bacana. E na mesma linha, Toninho, aquela imagem que você mostrou que parecia uma reverberação, aquela reverberação da luz mesmo, não? Reverberação? Aparecia vários efeitos, tinha um defeito no filme, e aquilo se reproduzia a imagem embaixo. No final. Defeito. Você tem curioso isso? Se era defeito, era aqui, é isso? Foi antes? Peraí. É isso, aí. Ó. Nessa? Aí, olha só. Então, eu vejo que continua embaixo, tá vendo? Isso aqui é o perfil aqui da superfície. Mas na superfície eu estou vendo 2, 3 defeitos. De repente, na imagem, eu tenho com certo espaçamento equidistante, tá vendo? Você está vendo? Você está falando desse negócio preto. Isso, eu estou vendo faixas não, coloridas. isso é um artefato de software. Tá? Porque depende de como que você projeta a imagem do AFM. Se ele tiver... Porque o problema é o seguinte, em cada linha do AFM, você pode ter um offset um pouco diferente. O software normalmente vai regulando isso para deixar plana a imagem, linha a linha. Se você tem um defeito como este, que é um ponto uma intensidade muito alta, isso mexe muito a tua média, e daí isso gera esse artefato. Mas aí não seria nas bordas, por causa da ida e volta, não sei como você está escaneando? Não, mas se eu tivesse... Pode ser um artefato, tem cada artefato, essa é a minha pergunta. É um artefato da apresentação, não é nem se eu posso fazer de uma outra maneira essa apresentação, e você vai ver uma imagem plana. Perfeito. E aí você vê esse negócio explodindo para cima. Parecia a nossa faixa lá do horizontal da TV antigamente, né? Pode ser. Da reconstrução. Mas bacana. Tá. A Márcia fez 2 perguntas na direção que eu tinha, que era com uma luzinha por baixo, né? Aquela formação, que explicou muito bem. Agora, eu fiquei curioso o seguinte, dada essa explicação física da formação, você fez algo made home, né? Feito
no próprio laboratório, você está falando de escala nanométrica, de scanner, tá certo? Agora vem a curiosidade, como é que você... Primeiro, a tua resolução, você mostrou um gráfico ali que eu vi de, se eu não me engano, 15 nanos, se eu não me engano, da amplitude. Qual é a tua resolução espacial desse sistema? Não, então, o scanner que está instalado atualmente, ele é um scanner comercial, o XY, né? Então, ele tem resolução, reprodutibilidade de 10 nano, Ah, de tá. XY. XY. E a faixa máxima de scanner? Ele está indo a 100 microns. 100 mil. Você sabe que tecnologia ele Ele usa? tem um encoder, então ele tem reprodutibilidade, esse. Ele é mecânico, nos baseado em motor mesmo, não? Não, isso é piezo. É peso mesmo, tá? Não, Esse é um scanner caro, inclusive eu preciso 15 mil euros para trocá-lo agora. Eu tinha sugerido na passada fazer um com peso. Você fazer... Não, eu fiz com piezo já, É. que respondia nessa escala. Realmente, dá pra fazer. Corte laser com plástico e lâmina piezoelétrica, eu já fiz. De pastilhas aí, peso elétrico ali embaixo que você faz. Né? E o eixo Z é pastilha, tá? Aí é simplesmente piezo linear, ponto e colado. Perfeito, exatamente. Mas eu já fiz montagem com piezo tubo também, entendeu? Já teve várias versões aí no passado. Uhum. O laser que você usou, qual a intensidade, Toninho? 20 mili. Baixo, né? Jovem. 20 miliwatts. Uhum. É baixa intensidade. Não, bacana. Essas eram as minhas principais dúvidas que eu tinha. A parte mais da formação do plasma, você já terminou explicando. Eu era curioso, porque eu fiquei, como é que ele garante essa precisão que eu estou medindo ali o campo eletromagnético, né, na superfície e garantir uma agulha ali que você... Porque não, então, agulha, veja bem, quando a gente foi montar isso, primeiro eu tinha trabalhado com esse colaborador lá na França, que ele começou lá. Então ele montou um protótipo lá que era quase tudo homemade, né? Quase tudo feito em laboratório. Isso foi em 98, por aí. Né? E eu trabalhei com ele, né? Quando ele começou a montar, ele chamou para ajudar, eu ajudei, trabalhei com ele. Daí eu gostei da ideia, falei, bom, vou montar um aqui em São Paulo. Daí eu já sabia dos problemas que ele tinha. Então, a gente fez uma versão, um segundo protótipo. Né? Eu tinha o Marcelo, que o Coit já conheceu, né? Daí eu fui com ele lá para a França, Marcelo, vamos comigo, um engenheiro fantástico, e daí a gente projetou junto o equipamento. Mas, inclusive, aí eu comprei já um software, eu comprei a eletrônica de uma FM e o software do FM, de uma empresa espanhola, da Universidade de Madrid. Então, eles abriram para mim e faziam as modificações que eu queria dentro acomodar o meu projeto na eletrônica deles. Então, eles facilitaram, então a gente comprou o software e a eletrônica toda. E a gente fez adaptações na eletrônica para botar o nosso para funcionar. O deles era de AFM, né? Então isso é comercial. Do mesmo jeito que tem geradores de funções e lock-ins, amplifiers e, né, um monte de coisa ali dentro, que é tudo. Tem o scanner, né, comercial hoje em dia. Quer dizer, o que a gente fez foi o equipamento em si, né? Quer dizer, que não existe, né? Assim, naquela época nem tinha. Hoje tem alguns produtores. Mas se você compra, você vai ter que comprar aquela fibra, aquela ponta que eles fabricam e tal, e é muito complicado. Né? Você fica preso. Você fica vítima. Inclusive porque eu queria fazer magneto-ótica, eu queria botar um eletroímã. Como que você bota um eletroímã num equipamento comercial? Não é simples. Então, precisava fazer mesmo. Exatamente. É outra história. Aí você consegue inovar, assim, a nível de academicamente falando, e você muda ali alguma coisa, muda um sensor, você já cria outra imagem. Infelizmente, as máquinas prontas hoje de tecnologia como essa, você fica a mercê, você fica vítima aí de qualquer mudança, tem que comprar um novo acessório e não é tão simples. Eu já tive um aluno que o projeto foi fazer litografia. Quando eu botei o laser violeta, a gente botava ali substrato com
com fotoresist, e a gente fez litografia, desenhou como se fosse um microscópio eletrônico, desenhava, né? Chegou a fazer litografia com ele. Muito bom. Então a gente fez, uma vez a gente fez um trabalhinho com o pessoal de Campinas, lá da Mônica, né, dos alunos dela que precisavam, que eles faziam uns microfios e tinham os contatos de ouro na placa. Daí tinha que soldar o fio no ouro. Então eles botavam o microfio lá em cima, né, daí a gente colocava o resist em cima, ia no Snom, com o laser vermelho, eu era capaz de enxergar através do resist onde estava o microfio e o desenho. Daí passava para o laser violeta e sensibilizava, desenhava o buraco que eu queria lá. Daí revelava, metalizava. Era uma litografia absolutamente não ortodoxa. Show de bola. Rodrigo, alguma pergunta, Rodrigo? O Rodrigo é o nosso aluno, que está trabalhando com uma outra área. Atualmente eu não tenho nenhum aluno trabalhando com Snom. É difícil achar algum aluno que tenha habilidade para desenvolver um projeto, trabalhar num projeto desse. O cara tem que ser muito neurótico, obsessivo e paranoico para sentar e fazer funcionar. Show de bola. Bom, se não tiver mais alguma pergunta, Coite, eu passo a palavra para a gente estar encerrando, mas eu queria agradecer ao Toninho. Amanhã mesmo eu já estou passando o vídeo dessa apresentação para disponibilizar tanto na rede social e para passar para todos os colaboradores. Agradeço aqui mais uma vez, em nome do Cisnano, tá? Em nome da coordenação aqui do webinar, e passo aqui a palavra para o Coite. Eu também gostaria de finalizar agradecendo ao Toninho e a todos que venham assistir a essa apresentação. Agradeço a todos e nós vamos aí estar batalhando para trazer outros temas, né, relevantes e importantes aí para a área de nanotecnologia nos próximos webinars. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Até mais. Obrigada. Só vou parar aqui.